Consciência. O que significa estado de consciência? Bom, o estado de consciência é quando você chega em uma fase na sua vida, em um momento da sua vida, onde você começa a reconhecer dificuldades, problemas, desafios que partem de você. Então, a consciência é nada mais, nada menos que é você conseguir fazer reflexões de coisas que você faz, de coisas que você tem feito, de erros que você tem cometido. Ah, Felipe, eu tenho um estado de consciência a minha vida inteira. Mas só que essa é a grande questão. Muitas pessoas sabem o que elas erram, aonde elas erram, como elas erram, quais têm sido os seus defeitos, seus erros. Mas só que é o seguinte, ficar só no estado de consciência e não desenvolver uma ação prática é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Tem pessoas que nem querem saber, estado de consciência é uma ova, Felipe, deixa a vida me levar, deixa eu viver a minha vida. E o mais interessante é o seguinte, as redes sociais... Olá pessoal, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. As redes sociais, elas têm sido usadas para gerar uma consciência nas pessoas. Então, por exemplo, você está lá na sua vida de boa, de repente você pega o celular, entra no Instagram e começa a ver aqueles vídeos, né, do feed, do timeline. Ou seja, você está passando lá, está vendo todo mundo, né, que você segue. Aí de repente você vê uma pessoa falando: você precisa mudar de vida. Até quando você vai ficar assim, vivendo essa vida? Até quando você vai aceitar esse estado que você vive? Essa fala, ela estimula você ao estado de consciência. Nossa, é verdade. O que essa pessoa está falando aí faz sentido. Ela está falando um monte de coisa que me remete a pensar sobre a minha vida, a pensar sobre os meus atos, sobre as minhas atitudes. Bingo! Então, as redes sociais, elas também têm sido usadas para trazer você ao estado de consciência. Mas é aqui que mora a grande parada. É aqui que mora o grande jogo. É aqui que mora, vamos dizer assim, o pulo do gato. O negócio é o seguinte, se você não entender sobre o estado de consciência e a importância dele na sua vida, você vai ser uma presa na mão dos predadores. Você precisa aprender sobre isso. Sim, Gilmar, com certeza. O Gilmar disse assim, mas Felipe, para chamar a atenção às vezes precisa dessas mensagens, não é? Sim, precisa. Mas é aqui que é a parada que eu quero falar. O estado de consciência, quando você é levado para o estado de consciência, você também precisa ser levado a pensar. O problema das redes sociais, Gilmar, é que a pessoa leva você ao estado de consciência, mas ela usa aquele momento para poder te apresentar um caminho, para poder te apresentar uma fórmula, para poder te apresentar uma pílula. E o que está acontecendo é que a pessoa que liberta é a pessoa que aliena as pessoas. Eu estava vendo hoje alguns vídeos, eu sempre estou estudando, eu sempre estou olhando, eu sempre estou pesquisando o que está acontecendo no mercado. Sempre, 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 sempre. E hoje eu vi uma coisa assim, uma cena muito forte. Uma cena que envolvia com muito discurso, com muita história, com muito peso de emoção. E eu estava vendo todo o repercurso que estava gerando. É tudo muito bonito, é tudo muito assim, sabe? Muito Hollywood. E aí o que acontece? Leva as pessoas para o estado de consciência, porém, sempre vem alguma coisa atrás. Mas para você poder mudar de vida, você precisa fazer isso, isso e isso. Comprar isso, isso e isso. Então é o seguinte, o estado de consciência, ele é perfeito, você sempre ser levado para ele. Muito bom. O negócio é o que vem depois desse estado de consciência. Então, por exemplo, uma pessoa para poder desbloquear emocionalmente. Eu tenho falado de desbloqueio essa semana, falei de desbloqueio segunda, terça, e estou falando hoje, né? Desenvolvendo essa linha aqui do estado de consciência. O que acontece?
Para a pessoa poder realmente desbloquear, é verdade, falei com a minha esposa sobre isso hoje. O que acontece? Para você poder desbloquear verdadeiramente, esse estado de consciência precisa ser aguçado na sua vida. Você precisa realmente reconhecer que você não está conseguindo fluir no casamento, não está conseguindo fluir nos relacionamentos, não está conseguindo fluir na criação de filhos, não está conseguindo fluir em várias áreas da sua vida. E aí então você é levado para o estado de consciência. O estado de consciência é o seguinte, cara, meu Deus do céu, realmente, eu estou falando com a minha esposa, nas minhas contas, nas minhas finanças, eu estou fazendo tudo errado. Sempre. Eu não sei. A pessoa no estado de consciência, ela fala o seguinte, nossa, mas como que eu posso viver toda vez? Eu até sei que eu estou errando nisso, mas entra mês e sai mês, entra mês e sai mês, a pessoa está errando da mesma forma. O estado de consciência é você realmente pensar nas suas atitudes, é pensar nas suas ações. O estado de consciência, você não precisa ficar comprando método, você não precisa ficar comprando imersão, você não precisa ficar comprando esses estímulos exteriores. A mudança, ela acontece de dentro para fora de você. O estado de consciência é levar você a pensar exatamente aonde você está falhando, aonde está acontecendo o problema, a dificuldade. E você, identificando onde está o problema, a dificuldade, procurar mecanismos, ferramentas, até mesmo competências. Deixa eu conversar um pouquinho sobre competências, abrir um parênteses aqui sobre esse tema que a gente está conversando. Muitas pessoas, elas tentam, elas falam, meu Deus, eu vou fazer isso então, eu vou me conectar, eu vou vou comprar um livro, eu vou comprar um curso específico sobre uma área, sobre finanças. Mas só que o negócio é o seguinte, ela vai lá, ela tenta, porque ela quer comprar alguma coisa que é verdade para outras pessoas, mas ainda não foi formatado e é uma verdade para aquela pessoa, para mim. Então, se não é verdade para mim, se eu comprei só pela emoção, porque eu fiquei emocionado em ver aquilo, aquilo não vai ter sentido nenhum na minha vida. Então é o seguinte, o que acontece? Você precisa acreditar que você consegue desenvolver competências. Desenvolver competências. Então, por exemplo, competências e habilidades, muitas delas, você não nasce com ela. Você vai adquirindo, você vai aprendendo conforme os anos vão passando. Então, quando você entende que eu não nasci com competências, mas eu posso adquirir elas, aí o jogo começa a mudar. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu dei para os meus alunos. O meu irmão mais novo, ele é um cara muito estudioso, na verdade não é estudioso, ele é autodidata, ele aprende tudo sozinho e com muita facilidade. Então, desde o tempo da escola, ele era os primeiros alunos, sempre tirava nota boa. Então, assim, ele não precisava de muito esforço. Em compensação, nascemos da mesma barriga, nós crescemos debaixo do mesmo teto. O que acontece? Eu sempre tive que estudar muito. Eu sempre tive que me esforçar muito. Eu sempre tive que me desdobrar. Eu lembro, meu irmão chegava em casa, ele estudava rapidinho, fazia todas as tarefas. Eu tive que ficar em cima, eu tive que ficar enrolando, minha mãe brigando comigo, puxando minha orelha. Você tem que estudar, você tem que estudar. Olha as suas notas, olha a dificuldade que você tem. Mas o que aconteceu? Eu observei uma coisa. Conforme os anos foram passando, por causa do meu esforço, eu fui adquirindo mais competências. Em compensação, umas pessoas, elas aprendem muito rápido. Em outras pessoas, isso demanda um pouco mais de energia. Mas deixa eu te falar, não quer dizer que você não vai conseguir. Não quer dizer que você não vai realizar. Então o que acontece? Você que tem uma dificuldade de aprender, você tem que adquirir algumas competências. Por exemplo, disciplina. Disciplina, muitas pessoas não nascem com disciplina. Você vai adaptando, crescendo e adquirindo disciplina na sua vida. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na Alemanha, a Alemanha é um país onde as pessoas já nascem com disciplina, porque desde berço as pessoas são muito disciplinadas. Eu cheguei aqui na Alemanha, vindo do Brasil, eu nasci e cresci no Brasil até os 26 anos de idade. Hoje eu vou fazer 37 anos esse ano, tem mais de 10 anos que eu moro aqui na Alemanha. Eu cheguei aqui de um jeito, 10 anos depois eu sou totalmente diferente.
Eu sou muito mais disciplinado hoje do que 10 anos atrás. Então é o seguinte, eu adaptei isso na minha vida. Então o estado de consciência é quando você reconhece aquilo que você está falhando, aquilo que você está errando, aquilo que você tem debilidades, e através dessa consciência aguçada, eu aprendo também que eu posso desenvolver habilidades, desenvolver competências. O problema das pessoas que não têm competências, como ela gostaria de ter, ela acredita que o estado dela define toda a história dela. Ah, eu não tenho disciplina mesmo, então eu vou morrer sem disciplina. Nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode mudar a sua realidade. Você pode mudar a sua realidade, você pode mudar os seus resultados, você pode mudar tudo aquilo que está externamente, através de um trabalho de dentro para fora. Se você reconhece isso que eu estou falando para você, olha, muita coisa vai mudar. Você não vai precisar ficar vivendo de estímulos aí nas redes sociais. Você tem que comprar isso. Se você quer ser feliz, se você quer mudar de vida, você tem que cair para dentro disso aqui. Se você quer isso, se você... É o que a gente mais vê nas redes sociais. Eu estou conversando um tanto real aqui com você, estou abrindo um coração para você, para falar o seguinte, você não precisa ficar comprando coisa. Você não precisa ficar, é só o seguinte, ativa o estado de consciência e acredita que você pode desenvolver processos na sua vida. E isso tudo acontece na mente. É igual o desbloqueio emocional. O desbloqueio emocional é você acreditar, é você reconhecer através dos efeitos uma causa e você pegar essa causa e atacar ela, resolver ela, ressignificar ela e a sua mente vai entrar num processo de reprogramação mental. Por quê? Muitas pessoas falam o seguinte, Felipe, eu fiz o desbloqueio de escassez, mas nada está mudando na minha vida. Pensa comigo, imagina você mudando, pensa comigo, imagina você que foi bloqueado de escassez há 30 anos atrás, 40 anos atrás, 40, 30, 20, 15, 10 anos atrás. Pensa comigo. Você tem um condicionamento mental de 30 anos de bloqueio de escassez. Quando você desbloqueia, é claro que algumas atitudes suas automaticamente vão mudar. Sabe qual? Por exemplo, você nunca leu um livro sobre finanças. Que tal você ler um livro sobre finanças? Você nunca buscou informação sobre bolsa de valores, moedas, criptomoedas, Bitcoin. Ontem eu fiz um investimento de Bitcoin e interessante que é uma extensão do Bitcoin, é um outro tipo de moeda, são coisas que vão mudando de tempo em tempo. Aí então eu tive que parar para ler, para estudar. Então, por que esse estímulo meu de investimento, de buscar informação, de saber como que funciona? Isso tudo foi destravado do desbloqueio emocional, mas agora tem que ter uma ação consecutiva. Eu vou atrás, eu vou me conectar, eu vou mudar minha mentalidade. Então é o seguinte, eu passei 30, 40, 50 anos bloqueado de escassez. Eu fiz o desbloqueio de escassez. Não é uma pílula mágica, uma varinha de condão. Pim! Agora você é rico. Parabéns, você agora virou um multimilionário. Você fez o desbloqueio e você agora é desbloqueado. Muito bom, parabéns, Casas Bahia, parcela em 12 vezes. Deixa eu te falar uma coisa. Vai começar as imitações, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você fez o desbloqueio emocional, agora você precisa reestruturar a sua mente. Como? Reprogramando a sua mente. Falando o seguinte, agora eu vou fazer isso, agora eu vou pensar dessa forma e eu vou colocar um condicionamento de que eu preciso dessa disciplina, eu vou começar a adquirir habilidades, eu vou começar a adquirir competências. O problema é que a gente é dessa geração fast food, a geração mimimi. A gente quer colocar no micro-ondas 2 minutos, 1 minuto. Pronta a comida. Vai lá, acabou. Deixa eu te falar, não é assim que funciona. Você precisa aprender a ser processual.
O que que é? O segredo está no processo. Eu escutei essa frase hoje de uma pessoa. O segredo está no processo. O segredo está no processo. Deixa eu te falar. É exatamente isso. O segredo está no processo. Se você entender que é dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Os meus últimos 3 anos, quase 4 anos, têm sido os melhores anos da minha vida. Sabe por quê? Porque eu consegui entender o processo da autoconsciência, o processo de adquirir habilidades. Eu já contei para vocês. Eu não nasci superdotado de competências e habilidades, mas eu fui adquirindo conforme o tempo foi passando. O segredo está no processo, mas você quer ficar ansioso, você prefere ficar em outros lugares, menos no processo. A palavra processo é uma palavra pesada, é uma palavra chata de se ouvir. Processo. Nossa, que coisa chata. Mas deixa eu te falar, pega só a palavra, pega o conceito e joga a palavra fora, a palavra chata. Mas entenda o que é um processo. E a gente está falando de autoconsciência. O start começa na consciência. Eu tenho problema de finanças, eu tenho problema no casamento, tenho problema com os meus filhos, tenho problema com saúde, com o meu próprio corpo. Ok, o que eu preciso adquirir de competência, habilidades para que isso possa começar a mudar? E aí então você começa a dar o start. E o start fala de começo. Então, dia após dia. O problema é que a galera desiste, o problema é que as pessoas andam com uma ferida muito, muito grande no emocional. O emocional está batendo muito nas pessoas. Então, por exemplo, dependência de afetiva, emocional, dependência, sabe? Por exemplo, se eu não recebo o carinho, a atenção que eu desejo, a pessoa vai entrar num flow, na verdade não no flow, né? Vai entrar num down, ou seja, a pressão dela baixa, ela não consegue desenvolver, ela não consegue pensar, o dia dela vai ser horrível, aí mais um dia passou, aí ela fica meditando nas coisas ruins, naquilo que ela não ganhou, naquilo que ela não conseguiu, naquilo que ela não recebeu. Então assim, isso cria um círculo vicioso e faz com que as pessoas não conseguem sair. Estado de consciência, reconheço minhas falhas. Próximo passo, que habilidades e competências eu preciso adquirir para que eu possa começar o processo? Comecei, e agora então o processo vai se iniciar. Mas aí você fica mergulhado e bombardeado de propaganda, e usam imagens. Eu acho tão engraçado, quando a pessoa ela quer vender alguma coisa, ela começa a mostrar o avião, começa a mostrar os carros, começa... E você é pego pela emoção, você sabia disso? Você fica emocionado com o avião. Nossa, o avião! O cara tem um avião! Que porcaria de avião! Pega esse avião e faz dele outra coisa. Você não pode ficar emocionado com esse tipo de coisa. Você não pode ficar emocionado com esse tipo de bombardeio na sua mente. Então o que acontece? Estado de consciência. O estado de consciência é o seguinte: você tem tudo que você precisa para mudar de vida. As ferramentas, os recursos já estão dentro de você. Você só precisa ativar essa mentalidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante. Eu aconselho vocês a fazer uma coisa que eu tenho feito. Exatamente, Gilmar. Pegou a parada, mano. É o marketing da neurociência. É isso aí. Então, por exemplo, a venda é uma emoção. A pessoa vai lá e te deixa emocionada. Você fica emocionada. Você fica assim, meu Deus, nossa, era tudo isso. Aí, de repente, vai lá e pimba. Entende? E aí passa a emoção e aí você tá lá olhando sua conta no banco, no vermelho. Então é o seguinte, pessoal. Essa é a nossa geração. É a geração que nós estamos vivendo hoje. Como que a gente pode combater isso? Estado de consciência. Vindo para a consciência. Eu sou uma pessoa totalmente consciente.
Quando eu me deparo com algumas coisas, eu faço 2, 3 perguntas para mim mesmo. Ali meu estado de consciência já é aguçado. Já ligo uma coisa com a outra. Já fico de boa. Mas só que, infelizmente, a sociedade, essa geração que nós somos, ela não está conseguindo ter essa percepção. É uma sociedade, é uma geração movida pela emoção. Então, toma muito cuidado, toma muito cuidado. Eu vou começar a falar muito disso na comunidade para os meus alunos, que é o lugar onde eu tenho mais qualidade de tempo para poder passar aquilo que eu tenho como visão. E vocês precisam, de fato, pode ser em qualquer lugar da sua vida, onde você esteja, ative o estado de consciência. Filtra as informações que você recebe. Filtra. Conheça as pessoas. Conheça o coração. Por isso que eu falo para você poder diminuir as vias de entrada. Eu sempre dou um exemplo bem legal. Vias de entrada. A nossa mente é como uma cidade. A cidade, ela tem vias de entrada e tem vias de saída. Olha só, a nossa mente é como uma cidade, onde tem vias de entrada e vias de saída. O problema é que a sua mente é uma cidade com muitas vias de entrada. Tem via de entrada para todo lado. E você cada dia aumenta as vias de entrada. Vias de entrada, vias de entrada. O que acontece? Diminua as vias de entrada. Coloca uma e aumenta as vias de saída. Por exemplo, uma cidade muito grande como São Paulo. Deixa eu dar uma lida aqui. Eu me relaciono, compro, como e vivo por emoção. Preciso e anseio desenvolvimento de inteligência emocional. É isso aí. Olá, Julieta. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ir na bio do meu Instagram, ter uma lista de espera. Você pode colocar lá o seu e-mail, você vai receber informação lá, tá bom? Felipe, o pessoal fica com que nem gado. Sábado agora eu vou dar uma aula para despertar os meus alunos, para tirar uma galera da alienação. Parabéns, Gilmar. É isso aí que você faz, mano. Bora pra cima. F10K. Irmão, como vencer a procrastinação? Mano, eu tenho um vídeo desbloqueando lá no meu canal do YouTube. Vai lá, é uma aula de 1h e pouco. É uma aula de 1h e pouco que eu falo de procrastinação. Como vencer a procrastinação, lá no canal do YouTube. Corre lá, mano. Um abraço. $10K. Essa emoção gera cada vez mais a ansiedade que paralisa. Aí ficamos típico barata tonta. Exatamente, é isso aí. Fico só olhando e espero a emoção passar, mas as bases o marketing vence. Perfeito, vou fazer isso agora. Beleza. Vencer Deep com a gente. Galera Deep aí, ó. Os meus alunos. Tamo junto, galera. Seu canal do YouTube é maravilhoso, Felipe. Obrigado, Julieta. Vem pro Deep. É isso aí. Felipe, você é incrível. Obrigado, Rosane. Obrigado. Obrigado pelo carinho, pessoal. Obrigado mesmo pelo carinho. Mas a minha intenção aqui é despertar essa consciência em você. Eu quero despertar essa consciência em você. Eu quero fazer você sair desse ritmo hipnótico, sair da mão desses predadores aí, dessa galera que massacra o povo. Mas massacra mesmo. Massacra mesmo. Pessoal, tem uns alunos meus aqui que eu quero só falar para eles que eu vou responder vocês, tá? Uns alunos meus, como o Marcos. Eu recebi o e-mail, viu, Marcos? Já li lá o e-mail. Vou te responder. Felipe, como se faz a ressignificação? Minha ansiedade tem melhorado muito depois que comecei a me autoconhecer. A comunidade Jeep tem me ajudado demais mesmo. É isso aí, Laila. Fico muito feliz. Isaías. É isso aí, Tânia. Todos os dias eu vejo um vídeo seu no YouTube. Que legal. Obrigado, Ju. Você dá uma injeção de ânimo pra gente. É nóis. Sou Deep. A Michela, a Viviane. O Ju, você tem que mudar esse nome seu, mano. Eu não sei como é que eu leio. É Juclá Ceci. Juclá Ceci. Coloca o seu nome mesmo, mano.
É isso aí, galera. Então é o seguinte, presta bem atenção. Você pode mudar tudo através da sua própria consciência. Esse é um despertar que eu chamo. Um despertar onde eu paro para pensar, para poder meditar, para poder fazer reflexões. E isso muda muita coisa. A comunidade Deep tem sido uma diferença nesses dias. A comunidade Deep é sensacional, sou Deep. Deep Forever. A Elisa também, minha aluna, um beijo. A Eliana também, um beijo. É isso aí, galera do Deep. Tamo junto, um beijo no coração. Vamos lá. Segundo aquilo que eu falei, vamos ver aqui. Vou chamar uma pessoa para a gente poder conversar sobre essa questão da consciência. Ok? Vamos lá. Quero chamar uma pessoa aqui para conversar sobre a consciência. Tô chamando uma pessoa aqui. Felipe, onde está o problema? No curso de 8K que não muda as pessoas ou o problema está na própria pessoas? 8K? Marcos, eu não consegui entender isso. Onde está o problema? No curso que não muda as pessoas ou no problema que está na própria pessoa? Os dois, Marcos. Agora eu entendi essa pergunta. Os dois. No curso e na pessoa. Porque é o seguinte, o curso em si, ele pode te ajudar a esclarecer coisas, mas ele não resolve o seu problema. E segundo, a pessoa achar que coisas exteriores vão resolver o problema dela e ela não consegue extrair de dentro dela as soluções. Esse é o problema dessa geração. Acreditar que tudo aquilo que ela precisa está em outras pessoas, está em coisas, está em circunstâncias. No dia que as pessoas conseguirem entender que a solução dos problemas delas começam a partir delas, de dentro para fora, elas tomam um susto. Elas tomam um susto muito grande. Entende? Faz muito sentido, sim, isso que você disse. E eu, por exemplo, nunca parei, nunca comprei material para mudança de vida. Mas com o seu material e do Pablo, eu tenho aplicado em minha vida e tenho conhecido essas mudanças. Top demais, parabéns, é isso aí. Felipe, depois da live de autoajuda, autoimagem, pela primeira vez me vejo no espelho e não me julgo ou me vejo distorcido. Uau! É isso aí, cara. Parabéns, mano. Fico muito feliz. A melhor mentoria das galáxias. Tamo junto, Dani. De dentro para fora. É nóis. Muito legal. Então vamos lá, vamos lá. Vou chamar mais uma pessoa aqui, vamos ver se ela aceita. Chamando. Será que eu canto hoje? Falei ontem que eu ia começar cantando, né? Eu tenho que aprender umas músicas novas. Olá! Boa Oi, tarde. Tudo bem com boa você? tarde. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Fala o seu nome e o lugar de onde você está falando. Meu nome é Simone, eu sou de São Paulo. São Paulo. Ok. E, Simone, não sei se você é nova por aqui, eu não sei se você está chegando agora, mas você tem uma pergunta para me fazer sobre o tema que eu estou conversando? sim, você está falando sobre consciência, né? Exato. Eu cheguei agora aqui na sua live, mas eu já te acompanho há um tempo, eu sou F10K. Ah, que legal. E muitas das coisas que sobre desbloqueio, eu peguei muita coisa com você, né? Muita coisa eu consegui desbloquear com você vendo seus vídeos no YouTube. Que legal. E eu enviei a solicitação por causa da consciência, porque assim, eu sou uma pessoa que eu sempre vivo muito no mundo das ideias. Então, eu acabo deixando o presente passar. E isso, para mim, é muito difícil. Eu queria saber se existe alguma técnica que eu consiga aplicar para eu conseguir me manter sempre no presente. Isso é uma coisa que eu estou fazendo constantemente, mas volta e meia eu estou lá no mundo dos pensamentos. Aí daqui a pouco, não, tem que voltar a focar na energia do agora, que eu preciso resolver as coisas agora. Mas aí dá 2 minutos, eu já tô lá de novo, sem perceber. Eu falei, meu Deus, é uma luta, Felipe, é uma luta. Eu Sim, preciso de... Pode falar. deixa eu explicar uma coisa para você. É muito simples, é mais simples que você imagina. Mas só que é o seguinte, quando você fala, eu vejo em você uma vontade muito grande de mudança. Muito grande.
Se tem uma pessoa que quer mudar na Terra, essa pessoa se chama Simone, que mora em São Paulo. O que acontece? Esse desejo seu, ele pode te atrapalhar. Por quê? Ele pode causar em você um desejo virar um desespero. E quando você desespera, você cai no ativismo, que é o seguinte, ativismo mental. Antes fosse só ativismo de fazer coisas, porque se você conseguisse fazer, você estaria melhor do que o ativismo mental. O ativismo Sim. mental é o seguinte, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu vou fazer isso, amanhã quando eu acordar eu vou fazer isso, eu vou ligar para tal fulano, eu vou me conectar com tal, eu vou comprar o livro tal, eu vou me conectar, eu vou participar da live tal, tal, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, tal, tal, e quando eu chegar em casa eu vou pegar meu caderno, eu vou fazer isso, eu vou ouvir o áudio, eu vou gravar o áudio, eu vou... o ativismo mental. Então, o desejo pode virar um desespero, esse desespero Sim. pode lançar uma corrente de várias vias, sabe, de pensamentos. E aí, então, sua mente fica um emaranhado de fio. Sim. Aí você não consegue fazer nada. O que acontece? Você deve diminuir essa pressão mental sua. Então, por exemplo, eu vou definir claramente em um papel, eu vou escrever o que eu realmente quero. Aí você vai lá e coloca. Escreva. Aí eu tô falando para você o que eu faço. Certo. Eu tenho vários aplicativos, eu tentei me adaptar a aplicativos, mas só que eu não consigo. Sabe o que eu faço? Eu comprei Também não. aqueles quadros de papel bem grande. Eu amo fazer aquilo, que é o seguinte, eu coloco a minha ideia central, aí eu faço um círculo, como ela é a principal, e eu vou fazendo as teias de aranha, ou as pernas de aranha, que é o quê? Dessa ideia central, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, isso e isso. Da ideia central sai 5 novas direções. Das Certo. 5 novas direções, eu coloco aquilo que é prioridade para que aquela ideia central possa vir à existência. E aí, então, eu faço ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Aí, depois, eu já trago para um papel menor. Que é olha, é ridículo que eu estou falando, porque parece que eu sou doido. Mas o que eu aconselho? Que cada um que está me ouvindo tenha a sua própria experiência. As pessoas precisam ter experiências de como ela consegue fazer para ela organizar as ideias. O que você está precisando é de organizar suas ideias e fazer tarefas assertivas. Então, por exemplo, na mentoria, na comunidade DIP, o segundo módulo chama clareza e construção de tarefas assertivas. Você está dando um murro no vento e não vai acertar nada. Você quer derrubar um pé de mamão. Aí você fica dando um murro para todos os lados, mas você não acerta o pé para derrubar o pé. Estou dando um exemplo bem bobo. Para derrubar Sim. o pé de mamão e você pegar o mamão. Você está morrendo de Certo. fome, você está querendo comer, mas você fica dando um murro para todos os lados e acaba você não fazendo nada e você está morrendo de fome no final do dia. Então Isso. é o seguinte, você precisa organizar. Organizou, coloca prioridade. Colocou prioridade, faça as ações referente àquilo e exclui todas as coisas que estão distraindo você. Então, exclui mesmo, literalmente. Eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de ligar para tal fulano, porque quando eu ligo só falo besteira. Eu vou parar de fazer isso, isso e isso. Eu vou fazer, não vou fazer mais isso. Eu vou... Olha, uma outra coisa que eu faço, eu tô abrindo a caixa preta aqui minha. Eu pratico esporte, porque quando eu pratico esporte, eu aumento o fluxo de oxigenação no meu corpo, no meu cérebro, eu consigo raciocinar melhor. Todas as minhas melhores ideias eu fiz em cima de uma esteira ou andando no campo. Então, por exemplo, você está aí, cheio de querer, cheio de fazer coisa, de pensar coisa, e no final não faz nada. Deixa eu te falar, organiza suas ideias, faz uma caminhadinha. Ah, Felipe, eu não vou na academia, eu não quero. Dá uma volta no quarteirão, sei lá, vai tá na padaria a pé e volta. Nesse momento você vai ter uma ideia. É incrível, é incrível. Deixa eu te falar uma coisa, em 2017 eu fiz uma meia maratona, 21 quilômetros. Eu consegui correr 21 quilômetros. E aconteceu uma coisa interessante. Eu treinei 6 meses para isso acontecer. E aconteceu uma coisa interessante. Na maratona, correndo, concentrado, eu tive uma ideia poderosa. E essa ideia poderosa me rendeu alguns milhares aí, entende? Então, assim, numa maratona, correndo, como assim? Então, assim, você está vendo que é mais fácil do que você imagina? Sim. Mas só que o problema é que vai confundindo sua mente, você vai enchendo de coisa na mente, aí você não consegue realizar, vai colocando sobrecarga nas suas costas, vai ficando pesado,
e aí de repente você não está fazendo nada. Você está cheio de ferramentas poderosas na mão, mas não consegue fazer nada. É isso mesmo. Faz É isso sentido o que eu mesmo. estou falando para você? Faz super sentido. Aí eu vou colocar minhas ideias no papel, o que eu tenho, o que eu tenho que fazer. Quando eu termino, eu me desgasto já terminando de fazer tudo que eu preciso. Aí eu falo, eu preciso eliminar alguma coisa para eu conseguir, porque é muita coisa. Aí eu elimino 2, 3, eu falei, putz, e agora? Tem É, muita coisa ainda. Aí eu vou diminuindo. Aí eu começo outro plano. Aí o que eu vou fazer é isso que você disse. Faz o círculo, uma ideia central e coloco 5 mais exatamente. importantes. Quando você vai fazer isso, você vai eliminando distração, besteira, coisa que não tem nada a ver. Você fala assim, se eu mostrar as minhas anotações para vocês, eu estou escrevendo um livro, eu tive uma ideia agora, só para você ter noção. Eu vou colocar no meu livro que eu estou escrevendo agora, eu vou colocar algumas fotos de anotações minhas. Vocês vão ficar chocados. Ah, eu quero ver. Foto de anotação. Não, primeira Ai, coisa, você não vai entender nada. Você não vai entender nada. Sabe por quê? É fruto de uma mente frutífera. É o resultado de uma mente que pensou e entrou num fluir, entende? Olha, só eu consigo entender. Mas as pessoas vão precisar. Nossa, deixa eu falar uma coisa para você, Simone. É mais fácil do que você imagina. Você só precisa, de fato, excluir aquilo que é distração e focar naquilo que é prioridade. certo. Prioridade, aquilo que é prioridade. E deixa eu te falar uma coisa. Vou fazer uma pergunta para você, porque eu sei que tem 115 pessoas me ouvindo agora, nos ouvindo agora. Certo. Como é que tá a sua alimentação? Minha alimentação tá bem balanceada. Eu me alimento saudável, mas de vez em quando eu dou umas recaídas, mas eu procuro me alimentar mais saudável. O que que é, Gosto de praticar exercício. o que que é saudável para você? Ah, tomar um suco verde todos os dias, comer fruta, tomar muita água, comer carne magra. Para mim é isso. E Ótimo, exercício todo dia. muito bom. Eu vou falar um dia, eu vou fazer uma live sobre suplementação. Por exemplo, tem algumas vitaminas e algumas suplementações que a gente precisa. E tem uma coisa que tem me ajudado muito para a memória, que é o ômega 3. E multivitamínico também, que ajuda. Enfim, depois eu vou fazer uma live, porque é o seguinte, como a gente usa muito a nossa mente, a gente tem muitas pessoas que estão em processo de emagrecimento, fazem jejum intermitente, e o jejum, ele corta o flow do raciocínio, o jejum. Ah, não, Felipe, agora você estragou minha dieta. Não, mas é o seguinte, você tem que ser estratégico. Depois eu vou falar, eu estou abrindo uma janela muito grande aqui, mas a gente precisa ser estratégico. Tem que ter exercício, tem que ter alimentação. E Uhum. quando eu falo de suplementação, não estou falando para você comprar suplementação, não. Você pode suplementar com a própria comida que você come. Por exemplo, o peixe tem um ômega 3, outras coisas também tem um ômega 3, vocês não precisam ficar comprando suplementação, enfim. Mas Entendi. realmente, inclusive, tem uma coisa muito interessante. Na própria Bíblia, você é cristã? Muito. 100%. Você conhece a história do Daniel? Você conhece o jejum de Do leão? Daniel? Do leão? Sim, Da do cova do Daniel. leão? Sim, Isso. conheço. O que acontece? Antes dele ser o que ele era, ele fez um jejum para ser destacado entre jovens, que era um momento ali de seleção. O rei estava selecionando pessoas que eram inteligentes. O que aconteceu? O Daniel fez um jejum de Daniel, que ele não comia carne, ele só comia coisas que vinham da natureza, né? Ou seja, legumes, verduras, enfim. O que aconteceu? Na Bíblia fala que ele teve uma inteligência acima da média. Então é o seguinte, o jejum de Daniel, 21 dias, o pessoal conhece aí. Então é o seguinte, o jejum estratégico, junto com o exercício, junto com essas atividades físicas, ela aumenta o nosso potencial de concentração e aumenta o nosso potencial também de novas ideias. Então é o seguinte, eu sei que eu estou abrindo uma janela aqui, eu fiz essa pergunta para você, mas tem muitas pessoas aqui que estão ouvindo que elas estão comendo muita besteira, muito açúcar, muito carboidrato. Então, por exemplo, quando você come muito carboidrato, qual que é a sua tendência depois do almoço? Aquele sono infernal. A sua produtividade vai lá embaixo, assim, ó. Então, se você fizer jejuns estratégicos, né, em momentos, em horas específicas, você vai ter um rendimento muito melhor. Então, assim, por que eu estou falando disso?
porque a Simone é uma pessoa que está querendo se desenvolver, mas só que ela não está conseguindo. No final do dia ela chega e parece que ela não fez nada. Mas só que ela quer avançar e ela quer fluir. Eu dei aqui alguns passos aqui para ela poder se organizar e terminei aqui falando um pouco sobre jejum e exercícios e alimentação e atividade física. Beleza? Fez sentido para você, Simone? Muito, muito, muito. Vou colocar em prática aí a ideia central. Beleza. Parabéns, viu? É isso aí. E nunca se esqueça, nunca se esqueça, seja processual. O segredo está em ser processual. É isso que eu estou buscando. Valeu, Felipe. Tá bom? Um beijo no coração, Simone. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau. 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 Aí, ó, a Cíntia trabalha com os produtos. Então, pessoal, já tá vendo, já tem gente que com a mão na carinha, né? Quando eu falei de alimentação, né? Come muita besteira, come muito açúcar, come muito tudo. E aí, então, a sua disposição ela vai ser afetada. Tem que mudar a mente, tem que mudar a alimentação, é isso aí. A Sheila está escrevendo, insights brotam na minha mente agora. Sinto-me no caminho de um entendimento. Eu acompanho os alunos formados, conseguindo assim fixar todo o estudo da mentoria, produzindo tarefas para mim mesmo. Parabéns, Sheila, é isso aí. Muito bom. Top demais. Vamos lá, deixa eu chamar mais uma pessoa aqui, que a live já está terminando. Vamos lá. Chamar mais uma pessoa. Recusou. Chamar um brother aqui. Oi, Fala, Walter! E aí, meu querido, tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. E você? Tô bem. Que bom. Você me assustou agora, eu cliquei pensando que era notificação e apareceu meu rosto aí. Deixa eu te falar, mano. Fiquei sabendo que vai rolar um evento top das galáxias em Bruxelas. A internet tá ruim dele. Walter, sua internet tá caindo aí, mano. Caiu. O Walter mora em Bruxelas, na Bélgica. E vai rolar um evento lá poderoso. Deixa eu chamar mais uma pessoa aqui para poder participar da live. Travou. Tô chamando uma pessoa aqui para poder participar da live. Vamos ver se ela consegue aceitar. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. Vou aprender a cantar umas músicas. Olá! Olá, olá, olá. Olá, Felipe. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Que bom. Fala pro pessoal, de onde você está falando? Eu estou falando de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Tá muito quente aí? Tá mais ou menos. Um dia tá Agora quente, um dia tá... É o inverno. é o inverno, né? Vamos lá, fala pra gente. Manda sua pergunta aí como aluna da comunidade DIP. É uma pergunta... Hoje a gente falou sobre consciência, a gente tem falado sobre desbloqueio. Faz uma pergunta aí pro pessoal, para a gente poder interagir aqui e acrescentar na vida do pessoal. Eu tô na comunidade, tô amando tudo isso, né? Mas eu tô com dificuldade, porque eu vi muito bloqueio na minha vida, assim, e eu parei, sabia? Eu
Parece que eu não consegui me desbloquear entre algumas áreas. Eu tô com dificuldade, eu tava até falando com você ali que estagnei. Fiquei triste com isso. Sim, olha só, o que acontece? Isso aí é um condicionamento mental, porque foi assim na sua vida toda. Então, o que acontece? Nesse exato momento, você tem que ter uma ação prática. A ação prática é o seguinte: você falar para você mesmo, eu não vou parar. Quando você determina isso para você como uma ação prática, você tem que colocar em seguida o que você vai fazer. Então, por exemplo, para você não parar, o que você precisa fazer? Ver onde está que eu parei e continuar, né? Seria isso? Exatamente. Você tem que colocar isso como uma atividade de extrema importância. Porque é o seguinte, é o que eu falo para as pessoas. Você está num processo que entrou agora de confronto com a sua realidade, com o seu passado. Então imagina, você viveu a vida toda assim. Começando e desistindo. Começando e desistindo. Começando e desistindo. Deixa eu te falar uma coisa. Você só tem uma vida, uma oportunidade. Uma vez para fazer a história. Diante disso, você vai deixar mais uma coisa passar na sua vida? O que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui agora com você é ativando o seu estado de consciência. Eu estou expondo a sua realidade, eu estou conversando sobre ela com você e falando dos prejuízos que você vai ter. Então, eu estou agora trabalhando com a sua consciência. E eu te faço uma pergunta. Até quando você vai ser assim? Sabe por quê? Agora, como seu mentor, eu vou puxar um pouquinho sua orelha. Olha, você tem essa oportunidade para você poder fazer diferente. Eu, com 33 anos de idade, para 34, essa chave virou. Eu até conto lá no meu livro, né? Proibido parar e estacionar na vida. Eu cheguei a pesar quase 110 quilos. Quando eu estava passando de frente a uma escola que tinha uma vitrine, um espelho espelhado, né? Que dava para me ver, eu me olhei, eu não me reconheci. Eu cheguei na minha casa, cheguei num banheiro, olhei dentro dos meus olhos e falei o seguinte: hoje eu decido mudar. O que eu preciso fazer? Praticar esporte. O que eu preciso fazer? Parar de comer besteira. Olha, deixa eu te falar, eu vivi até os 33 anos comendo de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, tava tudo certo, tava gordão, tava beleza. Mas o negócio é o seguinte, eu cheguei num momento da minha vida e falei o seguinte: eu não vou mais viver assim, estado de consciência. Então, você precisa chegar nesse ponto. Basta, chega, eu não aguento mais. Eu tô assim, eu tô muito triste. Eu tinha emagrecido, né? E eu tava pedalando, aí eu tive 2 cirurgias da coluna, né? Eu tive hérnia. E aí, assim, parece que quando eu começo a fazer algo me para, assim, alguma coisa me trava, sabe? Daí eu tive essas 2 cirurgias. E aí muito, em muitas áreas da minha vida, eu começo, assim, muito, daí eu paro. Daí eu falo, meu Deus, tô aqui de novo. Aí eu começo, sabe? E isso me entristece muito. Eu tava assistindo as lives, tudo da mentoria. E aí minha filha falou: mãe, você tem que continuar. Daí eu parei, parece que eu não sei. Falei, não posso fazer assim. E aí eu engordei um pouco, porque nós tivemos esses quarentena e daí aqui fechou tudo aqui na cidade, não podia nem caminhar, não podia nada. Aí eu parei e engordei. Falei, Deus, agora eu tenho que começar tudo de novo. Mas amém, temos que ter um recomeço, né? Novamente, né? Exatamente, mas deixa eu te falar. A nossa vida ela é feita de recomeços, mas a nossa vida também ela é feita de decisões. Você precisa tomar uma decisão. Amém. Olha, quantas vezes eu fui treinar, ou eu fui fazer aquilo que eu precisava fazer, porque eu tinha determinado fazer. Então, assim, tem vezes que você vai fazer sem querer mesmo. Ah, Felipe, mas isso é forçar, mas isso é... Não, deixa eu te falar. Nós precisamos assumir o governo da nossa vida. Isso começa na nossa mente. Se você assumir o governo da sua mente, ou seja, você que determina e não o seu corpo que já desistiu tantas vezes, que você já desistiu tantas vezes,
Ou seja, o seu corpo assumiu a sua posição de governo na sua vida por muitos anos. Agora, a sua mente precisa assumir. O você precisa assumir esse governo da sua vida. Então é o seguinte, você acha que eu também às vezes não tenho vontade de desistir de coisas? Deixa eu te fazer essa pergunta. Você acredita que às vezes eu também tenho vontade de desistir? Eu acredito, né? Também, todo mundo tem. Porque eu sou ser humano. Agora eu te faço uma pergunta. Eu te faço uma pergunta. E aí? O que você acha que é a minha decisão, a minha posição? Não é desistir, é avançar, prosseguir, né? Eu já falei para não você. Desistir. Eu já falei para você. Eu sei muito bem o que acontece quando desiste. Agora, eu não sei realmente o que vai acontecer se eu continuar. Amém. Isso é muito Amém. forte. Vamos continuar. Continua. Muito forte, né? Você vai desligar essa live, você vai lá no módulo, vai continuar de onde você parou. Deixa eu te falar, eu tenho estudado muito esses dias, tá até aqui, eu estava estudando agora, a psicanálise, né? Porque eu estou formando, e é muito conteúdo, meu Deus. E chegou numa parte técnica tão chata. Mas deixa eu te falar, eu vou lá e escuto. Eu vou lá, assisto minhas aulas. Hoje eu fiz prova, minha cabeça está explodindo aqui agora. Aí meu corpo falou o seguinte, não faz live não. Que fazer live o quê? Eu falei, vou fazer live sim. Eu vou até cantar. Não construa a sua casa na areia. Amém. Deixa eu te Felipe, falar, eu que governo a minha vida. Eu que governo a minha vida. Aquela atividade da roda lá, que fala da emoção, ali que eu parei, sabia? Mesmo? Porque eu olhei muita coisa que parece que eu tava abaixo. Não, que eu não consegui vencer. Não, mas aquilo lá é para mostrar a sua realidade, para você poder mudar. Não, então, aí eu vi que parece que tinha muita coisa que eu não estava de acordo do jeito que eu queria e eu deixei. Mas eu fiz ela já, eu já fiz essa atividade. Tinha muita coisa né? que eu não concordava. Não. Então, mas eu fiz já fiz ela, né? E aí mas eu vou continuar nas lives sim, tá? Vou continuar aí. Olha. Sabe, eu nunca tinha visto, eu moro numa cidade do interior e a gente vai na igreja, eu nunca tinha visto falar de mentoria, dessas coisas. Nossa, então eu estou assim, com a minha mente, parece que andou 1000 quilômetros. Então isso para mim aqui é novo. E eu vendo tanta coisa, eu tenho escutado muito as coisas lá e tudo. Eu falo, meu Deus, aonde que eu estava que eu não vi isso antes, há muitos anos atrás? Por que eu não... Né? Que nem eu falei para você que eu tenho 50 anos e parece que eu falei, meu Deus, quanto tempo perdido da minha vida e não ter aprendido isso e ter parado no tempo, né? Mas que bom que agora imagina Deus... quantas pessoas você pode ajudar. Amém. Eu sou professora, né? Eu tô me aposentando. Mas eu ajudo muito aluno, eu falo muito assim, mas eu preciso me ajudar também, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu, às vezes, não vou conseguir falar para todas as pessoas da sua cidade. Mas você estando aí, você vai falar por mim. Nossa, isso é muito forte. Eu sei. Imagina você falando de desbloqueio. Imagina você falando de estado de consciência, mapa de mundo, falar de explosão de fronteiras mentais. O povo da cidade vai ficar assim, ó, oh, meu Deus! Você tem essa autoridade para poder fazer isso. Você está aí. Amém. Aleluia. Vou fazer em nome de Jesus. Eu viu, Felipe? Eu tive disritmia, eu tomei remédio forte 10 anos. E eu sei que eu preciso, porque assim, eu esqueci da minha infância. Eu não lembro de muita coisa da minha vida, né? E muitas palavras, elas param a nossa vida, né? E eu, como professora, eu incentivava muito meus alunos. Eu tenho essa de falar, né? Mas não na parte, vamos falar, técnica, né? Que tem essas desbloqueios, isso aí eu não entendia, mas agora eu tenho entendido muito isso, né? E vou estudar para isso, porque eu estou aposentando, vou ter tempo para me estudar e avançar, né? Olha, deixa eu te falar. Você é Deixa eu te falar uma coisa. Você está se limitando pela sua idade. Se eu te falar o que você pode fazer ainda nessa vida, deixa eu só te contar uma coisa. Tem alguns bilionários que começaram a fortuna dele com 50 anos de idade, sabia?
É, ô, Glória. Aí você tá achando aí que já passou da tempo. Eita, Deus. Que Tá vendo? bênção, viu? Deixa eu te falar, você Eu pode vou. fazer muita coisa ainda. Pode fazer muito estrago na Terra. Estrago assim, no bom sentido, né? Eu Mas só que é o sei. seguinte, você tem que ter essa mente. Essa mente. Eu vou falar mais da mente, porque é o seguinte, tudo começa aqui, ó, na nossa mente. Você pode ser a pessoa mais de Deus do mundo, mas se você não tiver uma mente ativada, você não vai conseguir viver essa parte de Deus que você diz que tem. É verdade, Felipe. Eu falo, a gente é muito religioso. Eu sou evangélica há muitos anos, né? Sou cristã. E assim, você me, assim, não sei, me destravou nessa parte. Não sei, você é muito livre. E a gente Amém. fica preso numa caixinha na igreja e acha que a gente é a tal. Meu Deus, eu falei, eu saí da caixinha, eu saí do ovo. Tô aprendendo, né? Mas eu sei que Olha, a gente tem 40 segundos. Eu vou contar aqui, fechar a live falando o seguinte. A minha avó morreu em 2012. Em 2012, me chamaram lá para poder fazer o velório da minha avó. E as pessoas acharam que eu ia falar palavrinhas bonitinhas. Me deram um microfone, eu estava lá na igreja falando. Você não tem noção o terror que aconteceu. Terror não, né? O rebuliço que aconteceu no velório da minha avó. rebuliço. Mas só que eu fiz o quê? Eu despertei a consciência das pessoas para a vida. E é isso que a gente vai fazer. A live vai acabar agora em 10 segundos. Mas você que está aí, muito obrigado por estar nos acompanhando. Acompanha aí, eu vou postar essa live lá no nosso feed. Deixa lá, passa lá, deixa seu comentário. Um beijo no coração. Valeu! Tá bom. Beijo.